nem do mundo. Então, gente, vamos lá. Mais uma aula de geografia. Aqui a gente tá falando um pouquinho sobre a construção da usina de Belo Monte, tá? Quais são as desvantagens? Desvantagens para a natureza e as vantagens, né, para nós. Então, aqui a gente tá falando um pouquinho sobre essa usina, né, que tem a construção lá no Pará, né? E ela está no meio da floresta amazônica. Então imagina assim, onde como está este ecossistema. Tá? Então nós temos aqui os argumentos contra, tá, gente? Lembra que um dia eu falei para vocês que todo o nosso material se conversa? Então aqui, né, nós estamos vendo aqui um pouquinho do que a gente viu lá em português, tá? Então aqui os argumentos contra, né, do que pode acontecer, né? O que acontece, que pode não, né? O que acontece com essas pessoas, né? Que tá falando aqui em obrigar, né? As pessoas, da relocação dessas famílias, tá? Sobre os índios, o que pode acontecer lá, né, no Xingu, na área do Xingu, que é próximo, ok? Temos o argumento a favor, né, que é uma questão dessa geração de energia, né, algo que vai ajudar no nosso PIB e no desenvolvimento do nosso país, tá? Então, lendo tanto o argumento a favor quanto o argumento contra, né, nós vamos tentar responder, nós vamos responder essas questões aí, começando aí, né, do que se trata, né, este assunto, tá pedindo para responder no caderno, mas que vocês respondam todas, tá? Do texto é somente um ponto de vista sobre o assunto, né, acabamos de falar aí, ok? Sublinhe no texto um argumento que apresenta consequências da construção, né? Agora, o professor organizará a turma em dois grupos, um contra e um a favor. Aqui seria pra gente fazer aquele debate, né? Mas que, infelizmente, a gente não vai conseguir fazer, ok? E aqui, amarrando as pontas, falando sobre a região norte, sua diversidade de paisagens, justificar, né? Para observar as fotografias, né? E criar uma legenda para cada fotografia, tá? Explicando como os rios da região norte são aproveitados em cada situação, ok? C para certas e E para erradas, né? Falando sobre a região norte. E escrever com as suas palavras, tá? Com suas palavras as características da floresta tropical. E como eu me saí, vamos continuar na página 212, que nós vamos iniciar o próximo capítulo. Então aqui, gente, também, né, vamos falar, nós estamos falando lá em história sobre Canudos, né, aqui a gente começa sobre a região nordeste, né. Nós temos aí uma escultura, né, de um trio de cangaceiros cantando. Uma escultura também aqui, né, das pessoas desse cangaço, né? E para começar, nós vamos observar as fotografias, né? Dessas manifestações artísticas, o que elas representam. Leia as legendas e responda como se chamam, né, os artistas e que material foi utilizado para eles. Vocês já viram esse tipo, né, de obra antes ou situação? Que cenas foram representadas? Essas obras representam características, né, de qual região brasileira, tá bem claro isso, tá? O que você sabe sobre a região, o que você conhece sobre essa região, vocês vão anotar aqui, beleza? Vamos lá. Cidades, sertões, chapadas. Então agora a gente vai conhecer um pouquinho o que tem na região nordeste do nosso país, tá? Mostrando aqui Teresina, que é uma cidade, né, com bastante habitantes. E aqui nós temos a Chapada Diamantina, que é um local onde as pessoas viajam para conhecer. Aqui a gente tem a paisagem do sertão nordestino, né, onde nós temos
muita seca, porque o sol é escaldante, tá? E no número 4 nós temos o babaçu, que é um tipo de palmeira encontrado em alguns estados do Nordeste brasileiro, tá? Que é aproveitado na produção de óleo vegetal, tá? Então, assim, o nosso Nordeste, ele é muito rico, porém sua grande parte, né, é marcada por esta seca, tá? A partir daí, vocês vão observar as fotografias, né, para comparar, responder as questões, né, as paisagens, né, que você já sabia, que paisagem você já sabia que existia, né, e quais as paisagens que surpreenderam vocês e por quê. Na 2, vocês vão fazer uma comparação entre 1 e 3, descrever as diferenças, tá? E depois de 2 e 4, descrever as diferenças. Você conhece alguma paisagem da região Nordeste que não apareceu nesta aula? Você conhece algum lugar que não apareceu? Se sim, qual é essa paisagem e suas características, tá? Um outro lugar que talvez vocês conheçam lá do Nordeste que não apareceu aqui pra gente, tá? E aí vocês irão escrever, ok? A ocupação do Nordeste, né? Então houve uma diversificação, há essa diversificação de paisagem, né, do Nordeste, com seus elementos naturais, históricos, sociais e econômicos, tá? Então, né, na década de 1530, que foram onde foi se ocupar, né, as terras conquistadas na América, que dariam origem ao nosso país. E uma das principais atividades econômicas desenvolvidas, né, nesse local, que foram identificados pelos portugueses, né, onde os portugueses estavam, foi o litoral, e aí a gente teve o cultivo e produção de açúcar, tá? Porque o açúcar, ele gostou muito do nosso clima quente, tá? Então a agropecuária lá ficou bem forte, né? Também nós tivemos surgimento, né, que de atividades da pecuária, né, não só da agro, mas da pecuária em si, que nós tínhamos também a criação de gado, tá? Que eram perto dessas plantações de açúcar. E, de certa forma, representavam uma ameaça, né? Porque o gado ia comer. Né? Então, esses criadores, eles se distanciaram, né? E aí, eles se originaram novos povos, tá? Além de tudo isso, nós tínhamos também a região do cacau, a plantação de algodão no interior, tá? Que aí foi tudo, as pessoas foram se dividindo ali de acordo com cada plantação, de acordo com cada um que ia fazendo, ia se dedicando às suas atividades, tá? O clima úmido e o tipo de solo do litoral favoreceram a ocupação portuguesa nesta área, tá? Então, esse clima úmido favoreceu essa ocupação, ok? No interior, onde predomínio de altas temperaturas e poucas chuvas, a ocupação tornava-se mais difícil, tá? Então, para lá só iam pessoas assim que não tinham mesmo para onde ir. Neste momento, neste momento, as pessoas, os portugueses estavam ocupando os lugares em que era mais propício, né? Atividades. Observe as imagens e faça o que se pede, tá? Então, nós vamos circular, né, de lápis vermelho, a imagem que representa uma atividade econômica relacionada à ocupação do litoral. Depois de lápis verde, que representa uma atividade econômica relacionada com a ocupação no interior do Nordeste, tá? Observe a pintura e responda as perguntas. Você sabe o que significa a palavra retirante? Quais aspectos dessa obra mais chamam a atenção? Então, a partir desta obra, vocês vão tentar pensar aí o que seria retirantes, tá? Estes são os retirantes de Cândido Portinari. Uma região formada por outras regiões. A região Nordeste é grande, né? E tem várias características. Ela é subdividida em espaços menores, né? Onde nós temos as sub-regiões, né?
E assim, para que pudéssemos identificar nós vamos poder, né, identificar aí as suas particularidades e estudá-las, né? Então, a partir daí, a gente vai ter que conhecer. Então, nós temos aqui um mapa, né? Então, nós temos aqui, né, nessa região, o nosso mapa, né, que está mostrando essa parte aqui da nossa Mata Atlântica. Temos a região do Agreste, tá? Do Sertão, a região do Sertão. Olha como é muito grande essa região do Sertão, né? Onde as pessoas sofreram muito, né? E nós temos o meio norte, né? Que já é uma região mais arborizada, uma região onde a gente consegue ter, né? Um pouco de floresta amazônica, tá? Vejam aqui, ó, como a região do Sertão é devastada pela seca. Caatinga. A caatinga de origem tupi significa mata branca ou mata rala. Trata-se de uma vegetação típica do sertão nordestino, formada por árvores pequenas e espaçadas entre si por plantas rasteiras, adaptadas ao clima semiárido, cuja principal característica é o forte calor e pouca ocorrência de chuva durante o ano inteiro, tá? Apesar dessas dificuldades, várias pessoas vivem, né, nessas áreas da Caatinga. Muitas delas driblam a seca, né, com poços e cisternas que garantem abastecimento mínimo de água, tá? Você, geógrafo, observe o mapa da página anterior e registre os estados que fazem parte da zona da mata, do Agreste, do Sertão e do meio norte. Então, vocês vão colocar aqui, por exemplo, zona da mata, estados, Agreste, estados, Sertão e os estados, tá? Assinale a fotografia, analise a fotografia e assinale a alternativa correta, tá? Então, de acordo com essa fotografia, você vai assinalar o que corresponde a ela, tá? Agricultura e turismo. Você viu que a cana-de-açúcar teve papel fundamental no desenvolvimento econômico da região Nordeste, porque ela gosta do calor, tá, gente? E ainda hoje a cana-de-açúcar é importante, né, lá no Nordeste. Ela exporta produtos derivados, né, como o açúcar e o etanol. Gente, o etanol é o combustível, tá? Porém, essa agricultura na região também é diversificada. O desenvolvimento de técnicas de irrigação permite plantar até mesmo no sertão. Lógico, gente, se a gente tiver água, a gente consegue plantar em qualquer lugar, né? E que aí a gente consegue melhorar a economia, né? Se houver essa questão de ajuda econômica para o sertão nordestino, ele não vai deixar de ser sertão, mas nós teremos vegetação lá e as pessoas conseguiriam sobreviver, tá? Mas, né, entra toda uma questão política, governamental, né, distribuição de dinheiro dos mais, né, daqueles que têm dinheiro não querem dar para aquele que não tem, e assim a gente continua com seca no Nordeste, ok? Então nós vamos ler, com base na leitura do texto, né, converse com os colegas do professor sobre as mudanças, né, do uso de técnicas de irrigação. Okay? Então, aqui a gente tá falando um pouquinho, né, sobre esse uso dessa técnica, tá? Veja os dados sobre o turismo. Assim, gente, a região Nordeste, por ser essa região onde tem esse litoral maravilhoso, né? É uma região onde há um grande turismo. Tá? Muito grande. Então, diante desses dois gráficos, nós vamos responder estas questões no caderno. Tá bom, gente? A gente vai parar por aqui e beijinhos.